E aí, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada? Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos falar do tema exercício de atividade remunerada na habilitação, a pedido do nosso seguidor e amigo Jefferson. Pessoal, o Jefferson pediu para fazer um vídeo falando sobre atividade remunerada na habilitação. E nós vamos falar sobre esse tema pegando o artigo 147 do Código de Trânsito. O artigo 147 do Código de Trânsito trata dos procedimentos para a habilitação, ou seja, para se habilitar. No parágrafo 5º do artigo 147, que é onde fala da atividade remunerada, que é: o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua carteira nacional de habilitação, conforme especificação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, trouxe o parágrafo 5º, que o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, ou seja, aquele condutor profissional, o motorista de táxi, o motorista de ônibus, o motorista de aplicativos, que utiliza aplicativos, as plataformas de aplicativos, devem ter o exercício de atividade remunerada na sua habilitação. Essa exigência, ela pode custar R$ 293,47 se você não tiver ela na habilitação e estiver exercendo atividade remunerada. Fica excluído dessa exigência aquele condutor que conduz o veículo de uma empresa, mas ele trabalha na empresa, mas não como motorista. Ele exerce outra atividade na empresa e utiliza o veículo da empresa apenas para um deslocamento para exercer essa atividade. Vamos pensar o trabalhador que exerce a atividade de marceneiro, faz móveis planejados e precisa levar esses móveis para montar no ambiente da pessoa que adquiriu. Esse transporte até este local não configura atividade remunerada na condução do veículo, a não ser que ele seja contratado como condutor, beleza? Então, se ele exerce uma outra atividade e eventualmente conduz o veículo, não incorre na exigência de ter atividade remunerada na CNH. Da mesma forma que o condutor da viatura policial não precisa. O condutor da viatura policial precisa de constar na observação da habilitação é que conduz veículos de emergência e não que exerce atividade remunerada, tendo em vista que os policiais, a atividade dele é de policial e não de motorista de viatura. Ele faz isso no dia a dia, mas não recebe exatamente para conduzir uma viatura. Então tem essas exceções e, no geral, quem exerce atividade remunerada precisa ter isso na habilitação. Vamos lá no artigo 231 do Código de Trânsito. Transitar com veículo. Inciso 8º. Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. A infração é gravíssima, R$ 293,47. 7 pontos na carteira, penalidade, claro, é de multa, medida administrativa, remoção do veículo. É o que está previsto no artigo 231 do Código de Trânsito. E aí você me pergunta: Isaías, mas você leu aí, foi efetuar o transporte remunerado de bens ou de pessoas que não está com o veículo licenciado para esse fim. Não falou do exercício de atividade remunerada. Mas o CONTRAN, quando trouxe a ficha de fiscalização, ele dividiu esse artigo em duas partes, em duas infrações. Uma infração que é do exercício de atividade remunerada do transporte de mercadoria e uma outra infração que é o transporte de passageiros. Tanto, pessoal, principalmente você que é agente de trânsito, no Código
68661, a previsão lá no item 7, condutor efetuando transporte remunerado de pessoas não constando no RENASS que exerce atividade remunerada, EAR. Então, a mesma infração do que não está devidamente licenciado é para a pessoa que exerce atividade remunerada transportando pessoas sem constar na habilitação, no RENASS, a observação que exerce atividade remunerada. Então, quando está transportando pessoa, o código da infração é 68661. Quando se trata de transporte de bens, a infração de trânsito está no código 68662, que trata do transporte de mercadoria sem estar devidamente licenciado. Porém, no item 5, traz da seguinte forma: condutor efetuando transporte remunerado de bens, não constando no RENASS que exerce atividade remunerada, EAR. Então, pessoal, o CONTRAN trouxe que incorre na mesma infração. Essa infração de natureza gravíssima que eu já citei anteriormente. Então, é necessário constar na observação da habilitação se exerce atividade remunerada. Se não estiver constando que essa pessoa exerce atividade remunerada e ela foi pega exercendo atividade remunerada, ele incorre nessa infração de trânsito. É bom o agente de trânsito estar ciente que a pessoa tem que estar exercendo atividade remunerada. Não basta ele ter o aplicativo de transporte de passageiro. Se ele não está transportando o passageiro, ele não está exercendo atividade remunerada de condução de passageiro. Se ele exerce atividade de transporte de bens e não está devidamente licenciado, e também não consta na CNH dele que ele exerce atividade remunerada, mas no momento que ele foi abordado, ele não está exercendo o transporte remunerado de bens, ele também não incorrerá nessa infração. E aí um exemplo que eu dou para vocês: o taxista, sempre que ele estiver no táxi, ele está exercendo atividade remunerada? E se for no momento de folga dele? Ele está indo para a igreja, está levando a sua mãe para determinado local, não é um passageiro remunerado, é apenas um membro da sua família, ele está sem o taxímetro ligado, ele está sem aquele aparelho que indica que o táxi está livre ou está exercendo a atividade de táxi, está no momento de lazer dele. Ele vai incorrer na infração? Não, porque é no exercício da atividade remunerada. Se a pessoa não está exercendo a atividade remunerada, não incorre na infração, mesmo que tenha as características de veículo de transporte de passageiro ou de mercadoria. Beleza? Fica ligado nesses detalhes. Mas aqui, pessoal, não é só prejuízo a pessoa que exerce a atividade remunerada ter ali obrigação de constar na habilitação que exerce essa atividade remunerada na condução de veículo, tanto na condução transportando passageiro, tanto na condução transportando mercadoria. Por que não é só prejuízo? Porque tem os benefícios. E eu te alerto, você que é condutor de veículo e exerce a atividade remunerada na direção deste veículo, vá lá, inclua a atividade remunerada na observação da sua habilitação para colher também os benefícios. Todo condutor possui 40 pontos na habilitação, ou a possibilidade de 40 pontos na habilitação, para essa habilitação ser suspensa. Porém, o condutor comum, quando leva uma infração ou uma multa de natureza gravíssima, essa pontuação deixa de ser 40 pontos, passando a ser 30 pontos e subtraindo desses 30 pontos os 7 pontos da infração. Se ele incorrer em 2 infrações de natureza gravíssima, ele terá a pontuação de apenas 20 pontos, constante na sua habilitação, claro, subtraindo os 14 pontos ligado às 2 infrações gravíssimas, para ter a suspensão da sua habilitação. Então, o condutor comum, ele tem 40 pontos, mas quando ele comete infrações gravíssimas, essa pontuação cai e mesmo assim, subtraído também a pontuação da infração,
o que leva à consequência de ter uma suspensão da habilitação mais fácil. Já o condutor que exerce atividade remunerada, que tem EAR na habilitação, esse condutor terá os 40 pontos, independentemente de cometer infrações gravíssimas. Ele pode cometer 1, 2, 3, 4, desde que não exceda os 40 pontos, a sua habilitação não será suspensa. Outro benefício que a pessoa que exerce atividade remunerada tem é que quando ele estiver atingindo os 30 pontos no período de 12 meses, atingiu 30 pontos, ele pode pedir a reciclagem. Para que servirá a reciclagem? A reciclagem servirá para zerar a pontuação e iniciar novamente a contagem. Porém, ele só pode fazer uma vez isso no período de 12 meses. Então, se ele correu das infrações, chegou a 30 pontos, ele pode pedir a reciclagem, vai lá, faz a provinha de reciclagem, tem a sua habilitação zerada, a pontuação, e inicia novamente a contagem. Dentro dos próximos 12 meses, ele não terá mais esse benefício. Mas uma vez por ano, ele pode fazer isso, para não correr no risco de atingir os 40 pontos e ter a habilitação suspensa, prejudicando a sua atividade como condutor de veículos, exercendo na direção deste veículo a atividade remunerada. Beleza? Então não é só prejuízo de incorrer em infração de trânsito, mas sim também benefício, que é vantajoso para o condutor que possui atividade remunerada, constando na observação da sua CNH. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Mas não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e de seguir o canal se você ainda não é nosso seguidor, para que nós possamos sempre exercer a nossa atividade aqui, criando vídeo, criando conteúdo para você. E deixe o seu comentário, faça como o nosso amigo Jefferson, peça um conteúdo. Tchau, tchau, fique com Deus.